Amigos de todo el Ecuador, un gusto saludarlos. Nos encontramos aquí en un lugar muy especial en la serranía ecuatoriana, específicamente en Rumipamba de las Rosas, en donde nos han abierto las puertas para tener el honor de entrevistar a una de las leyendas más grandes que ha tenido la historia de la Fórmula 1. Nada menos y nada más que Emerson Fittipaldi, que está en nuestro país justamente con motivo del Panamericano de karting que se está corriendo acá en el kartódromo de Latacunga, en donde está compitiendo su hijo. Pues Emerson, un gusto, muchísimas gracias por esta atención. Ante todo te quiero preguntar cómo te han recibido, cómo te hemos recibido en el Ecuador. Estou muito contente aqui no Equador, é um país muito hospitaleiro, a gente é muito hospitaleira, tratando muito bem minha família, estamos muito contentes de estar aqui. Fantástico. É um país lindo, com uma natureza espetacular. Del circuito del kart tivemos o vulcão com a neve, parece uma pintura, não? Parece uma arte. Sí, correcto. Lindo, lindo, lindo. Emerson Fittipaldi, carta de presentación, 2 campeonatos del mundo, 14 victorias en Fórmula 1, 2 vicecampeonatos en Fórmula 1, un campeonato mundial en IndyCar, 2 vicecampeonatos en IndyCar, 22 victorias en IndyCar, ¿verdad? No me equivoco. ¿Qué más carta de presentación puede tener? Y además 2 victorias en las míticas 500 millas de Indianápolis y una casi, si no es por una pared, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Rápidamente queremos introducir a Emerson dentro del automovilismo. ¿Cómo llegaste a Inglaterra? Empezaste en Fórmula V, me parece, en Brasil, campeón. ¿Y cómo das ese salto y decides? Eran otros tiempos, no era tan fácil migrar a Europa y más aún un latinoamericano, porque tú le abriste las puertas al resto de pilotos, sobre todo brasileños. Eu desde pequeno, quando fui para um autódromo com meu papá, que era periodista, e com 5 anos mirei um carro de corrida e pensei, um dia quero pilotar Fórmula 1. E segui muito, quando era muito menino, a carreira do maestro Juan Manuel Fangio, que era meu mentor, meu ídolo, muito amigo do meu papá. E no Brasil tínhamos um piloto de Fórmula 1, Grand Prix, que chamava Chico Landi, que corria com Fangio, que era muito rápido também. Então era Juan Manuel Fangio e Chico Landi, Kiko Landi, não? Seguro. E a ideia naquele momento de sair do Brasil para o sonho de Fórmula 1, eu competi no Brasil com kart, com barco, com moto, competi com carro muitos anos e queria sempre ir para a Inglaterra, porque naquele momento a Inglaterra ainda é um centro para pilotos jovens, pilotos que querem aparecer no mundo internacional, com custo muito baixo naquela época, Fórmula Ford. Fórmula Ford, claro. Que era uma categoria popular, que tinha muita competição, e um que começa a ganhar com Fórmula Ford na Inglaterra tem chance de ser invitado em uma invitação para outras categorias. Eu acompanhava muito Tim Schenken, que era um australiano. Claro, correto, Tim Schenken. Que chegou na Inglaterra 2 anos antes do que eu, estava ganhando muito, e foi uma aventura, mas consegui com muita ajuda de muita gente boa, né? Colin Chapman encontrou depois, muita história. No começo muito sacrifício, muito trabalho, muito difícil, porque economicamente estava muito curto de budget. Com Fórmula Ford, eu trabalhava de mecânico durante a semana numa oficina, numa garagem em Wimbledon, fazia polimento de cabeçote, e fim de semana corria. Mas se fizesse uma batida, como se diz em espanhol, batida? Batida, em inglês? Crash. Crash, acidente. Um acidente, volvia para o Brasil. Não tinha para pagar. No me digas. ¿Y cómo regresas nuevamente a Europa? ¿Te vuelven a ayudar? No. Si tenías un accidente, si claro. Si chocasse, correcto. No tenía ni la plata para... Tenía que ganar sin chocar. Sí, mucha presión, ¿no? Mucha presión. Wow. Y bueno, eres campeón ahí en Fórmula 3 y después en Gran Bretaña, tercero en Fórmula 2
y de repente llegas a Lotus con Colin Chapman. Debutas en el Gran Premio de Alemania del 70. Inglaterra, 70. Inglaterra, gracias por la corrección, Inglaterra. Y ganas ese mismo año en Watkins Glen tu primer Gran Premio de Fórmula 1. Cuarto Gran Premio. Cuarto Gran Premio. ¿Cómo sucedió? Porque además debo asumir que tenías el peso muy grande. Falleció Jochen Rindt y de repente tú pasaste a ser el piloto número 1 del equipo sin saber, de repente, ¿no? Mucha sorpresa, mucha presión. Colin Chapman me telefonou depois da tragédia de Jochen Rindt. Eu esperava que ele ia colocar um piloto com muito mais experiência como piloto principal da Lotus, né? Porque a Lotus tem uma história desde Jim Clark, Graham Hill, tantos pilotos muito importantes, né? Jochen Rindt. Claro. E Colin me telefonou 2 semanas depois da tragédia e disse: Emerson, quero que seja o piloto número 1. Eu disse: mas Colin, eu não tenho experiência nenhuma. Exato. Ele falou: não, mas eu tenho confiança que você vai conseguir. Sempre me apoiou muito, e toda a equipe por trás me apoiando. E o Watkins Glen foi assim saindo de um weekend de tragédia com Jochen Rindt e ganhando o Watkins Glen, toda a atmosfera e o otimismo da equipe Lotus cambió, y para mí fue muy importante también. Tan importante que ya al año siguiente con el Lotus 71, 72 y ya eres campeón del mundo. Cuéntanos rápidamente, nos podríamos quedar aquí toda la noche, pero cuéntame rápidamente cómo fue esa temporada 72. Tus rivales Dennis Hulme y Jackie Stewart, y al final tú te llevas el título y te conviertes en el piloto más joven de la historia en ganar un campeonato del mundo, y que lo mantienes durante 33 años, ¿no? Porque te lo quitó Fernando Alonso en el 2005. Esa temporada yo era niño y yo ya te seguía muy pequeño. Mi padre llevaba las transmisiones y los comentarios de Fórmula 1 y era wow. Emerson Fittipaldi de Brasil quedó campeón del mundo y le ganó a Jackie Stewart. O sea, cuéntanos. Foi um ano muito especial porque no fim de 71, la Lotus 72, conseguimos melhorar muito a estabilidade, a performance, e foi quando cambiou para John Player Special, que ficou um carro clássico, não preto, hermoso, o primeiro además. carro preto da história da Fórmula 1 com filete dourado, muito hermoso, e o carro era muito constante, foi o melhor carro da minha carreira, de todos que pilotei, a Lotus 72, porque era um carro que eu falava com ele e ele falava comigo, nos entendíamos o tempo todo. Como debe ser. Como deve ser. Foi um campeonato fantástico. Jack Stewart muito difícil, um super campeão, um racer, porque tem pilotos que pode ser muito rápido na classificação, mas na corrida Jack era o contrário, era um racer. Na corrida era muito competitivo. Muito forte. Sí, muito forte, tinha muito mais experiência que eu. E foi um campeonato assim muito disputado, e ano seguinte ele ganhou e eu fui segundo. Então cambiamos, ¿no? Correcto. Pero en el 73 tienes un mano a mano con él. O sea, es una temporada que se define, creo que en el Gran Premio de Monza. Correcto, ¿verdad? Y creo que con una llanta baja de él, si no me equivoco, y remonta y te gana. Pero tú tienes un abandono en Austria, me parece. Eu rompi na Áustria, rompi também desde a Espanha, eu ganhei os primeiros 4 grandes prêmios. Depois não ganhei, ganhei na Argentina, Brasil, Espanha, Mônaco segundo, Bélgica terceiro, segundo. Depois, muitos grandes prêmios não contei ponto. Foi aí que perdi o campeonato. Mas Jack estava muito competitivo. Muy fuerte, sí. Muy fuerte, sí. Ahora, ahí la pregunta es, mucho se ha hablado de que Colin Chapman hacía autos muy rápidos, pero él siempre estaba al límite de peso, al límite en los materiales. ¿Por qué tú decides dejar Lotus luego de ser campeón del mundo, la escudería con la que ganaste tu primera carrera, que te dio la oportunidad, que luchas con Jackie Stewart hasta el final y eres vicecampeón, y decides irte a McLaren, una escudería que no tenía el mejor auto hasta ese momento? ¿Es acaso lo que sucedía con Colin Chapman o qué es lo que te motiva a cambiar? Não, porque para el 74? depois de 4 anos com a Lotus e Colin Chapman em Monza, tínhamos feito um acordo
que se eu passasse o Ronnie Peterson, teria chance ainda do Campeonato Mundial. E fui ganhar no Canadá. E ele não deu a placa para cambiarmos de posição. Então eu não ataquei Ronnie durante a competição toda. Não deu a ordem para que passaras? Não, porque eu tinha certeza que ia dar, então eu não estava agressivo contra Ronnie. Ronnie largou melhor, eu fiquei em segundo, acompanhando. Como não deu a ordem, comecei a atacar, Ronnie se defendeu, terminei em segundo, terminei a carreira, falei, vou para outra equipe. Ah, ok, essa é a razão, mira tu. E aí eu fui para... Aí a Philip Morris, que é Marlboro na época... E Teddy Mayer te chamou? Não, eles me deram, eu que fui escolher a equipe. Então fui na Brabham, fui na Tyrrell, fui na McLaren, mas eu achei a McLaren que tinha mais motivação para ganhar o Mundial, porque quase todos neozelandeses, uma equipe que estava muito cerca de ser uma grande equipe, ainda não era a melhor, mas era uma equipe já competitiva, e já foi espetacular. Um trabalho de equipe muito interessante. Já primeiro ano ganhamos o Mundial, outro ano segundo lugar. E era, claro, ahí pasa, o sea, tienes el apoyo de Philip Morris, Texaco, y hacen este McLaren, que es el que te permite, claro, ser campeón 74 y vicecampeón. Ahí pasan a ser tus rivales Ferrari con Niki Lauda y Clay Regazzoni. ¿Cómo fue esa temporada? Porque el 74 lo ganas por 3 puntos. Ganhei no último Gran Prêmio de Clay Regazzoni. En Watkins Glen. Sim. Correcto. E depois, 75, Niki ganhou e eu fui segundo, campeão. Ahí cambió. Ya Niki pasó a ser, digamos, el número 1 en Ferrari. Hasta ahí tu obra maestra en Fórmula 1. Y entras en esta aventura de Copersucar con tu hermano Wilson, que era este equipo brasilero con el apoyo de este ingenio de azúcar en Brasil. ¿Te llegaste a arrepentir por la decisión tomada? Porque obviamente con Copersucar, aparte de un segundo lugar en el 78 en Alemania, me parece... Foram os 4 primeiros anos muito difícil. Sabia que ia ser muito difícil começar uma equipe nova, porque uma equipe de Fórmula 1, o mais importante são os elementos que trabalham na equipe. Então, para juntar os melhores chefes de equipe, desenhista, mecânicos e todo, demora 3, 4, 5 anos. Não? Claro. E no último ano, em 1980, eu tinha como companheiro de equipe Keke Rosberg, contratei Keke, que era muito rápido. Rapidíssimo. Claro. Peter Warr como chefe de equipe, que era meu chefe de equipe da Lotus. Do Lotus. E Harvey Poswaite, que era aerodinâmico. Muito não era projetista-chefe, e que depois saiu, foi na Ferrari e ganhou o campeonato mundial com a Ferrari. Él fue el inventor de las alas de gaviota, el alerón con la trompa levantada, con el Tyrrell del 89-90. E como engenheiro júnior, Adrian Newey. Adrian Newey foi o primeiro trabalho comigo. Então eu tinha num ano os melhores elementos. Juniors. Não, os melhores elementos para crescer a equipe. Me telefonaram do Brasil e terminou o sponsor. Quando depois de 5 anos teníamos o top de elemento humano, não? Chefe de equipe, companheiro de equipe, que depois ganhou o mundial. Claro. Aí não. Adrian Newey, meu amigo, estive com ele em Londres a hora. É um gênio, não, da Fórmula 1. Claro, esse é gênio. Foi o primeiro trabalho quando assim. Carro, não la sabia. E o carro que desenhamos F8 já não tinha dinheiro para provas. O carro que Adrian Newey e Harvey Poswaite desenhou, fomos para o Grande Prêmio da Alemanha. Keke classificou quarto e classifiquei quinto, sem provar o carro. Primeiro Grande Prêmio do carro. Quarto e quinto, os dois Copersucar. Pero no trascendió, lamentablemente. Y Copersucar fue hasta el 82, me parece. Não, até 79, 80 foi Skoll. Skoll, claro, claro. Y tú te retiras de Fórmula 1 80, finales del 80. 80 retirei. Dices, hasta aquí nomás. Não, porque era muito downforce, e o carro efeito solo, era... El efecto suelo, claro. Tirou muito a arte de pilotar, era muita aderência, depois perdia a aderência e ia para fora. Te estrellabas, claro. Se quedaba una falda, si se quedaba una falda subida en el wing card,
perdías el control muy fácilmente, se volvió Me peligroso. gustava, estava muita pressão. Ahora, de ahí tú te retiras a partir de ese momento y son como 6 años que Fittipaldi, Emerson está fuera de las competencias. Y de repente apareces Fórmula Indy, wow. ¿Cómo se da ese regreso? ¿Qué te motivó a regresar y a la Indy, no en un equipo, Patrick, que no era de los top en un principio? Porque sempre, quando estava no Brasil, mirava muito as revistas de Indy, não? De Indianápolis. Porque no Brasil não tinha o documentário de Indianápolis, da televisão americana, não transmitia para o Brasil, mas meu papai sempre recebia. Eu mirava muito Indianápolis desde 10, 15 anos. E quando Colin Chapman ganhou com Jim Clark em Indianápolis, e entrei na Lotus, eu perguntava muito a Colin Chapman como era competir em Indianápolis, como era o challenge, o desafio. E normalmente Indianápolis ou gosta muito ou odeia. Não tem meio termo, não? Uhum. Não há meio termo. Não há meio termo. E Colin gostou muito de Indianápolis, porque era muito especial, 4 semanas na mesma pista, treinando todos os dias, 4 curvas iguais. Nos óvalos, não? E me gostou muito como challenge, com uma técnica nova para aprender. Era um desafio para mim, um challenge como piloto. Claro, desafío, sí, me adaptar aos ovários. Os ovários são muito técnicos, muito difíceis e muito rápidos, não? Mucha velocidade. Y ahí logras el campeonato en el 89 con Patrick, con una victoria en Indianápolis de infarto. No, yo estaba en Estados Unidos y la vi por televisión y claro, yo te seguí a ti, ídolo, tú eras mi ídolo, y el toque con Al Unser Jr. en las curvas, y tu ex esposa sí. Porque es un momento memorable de las 500 millas, te consagras campeón, que fue la única vez, porque después fuiste a Penske, ganas las 500 millas en el 93. Vicecampeón. Claro, fuiste vicecampeón. Y le ganas a Nigel Mansell, que vino a revolucionar también, a Arie Luyendyk también en una final fantástica. Cuéntanos un poco de aquello, porque esa es tu segunda victoria, ¿no? En la parte final de la carrera. Foi um restart, eu estava em segundo ou terceiro. Sí, final. E consegui dar um jump start. Faltaban 12 vueltas, Sí. me parece. E foi interessante porque passei a liderança e tinha que fazer ao fundo a pista, no limite do muro. Estava muito concentrado, falei, se eu conseguir fazer ao fundo, o Nigel Mansell não vai conseguir me passar no vácuo, não? Da aspiração. La aspiración. Que é muito grande, porque estamos na reta quase 400, pouco mais de 400 km por hora. A aspiração é muito grande. Então, concentrado, depois de uma volta que estava liderando, Roger Penske estava muito ansioso, muito nervioso, e tirou o rádio do meu chief crew, que falava comigo, né? Porque não me gusta falar muito no rádio, era muito concentrado. E Roger começou a dizer, "He's on your right, he's coming close, he's going close to you." E eu pilotando concentrado. Depois de 2 voltas, disse, "Roger, shut up!" Cállate. Aí silêncio. Só falou comigo depois da carreira. No me digas. Aí eu falei, Roger, you understand? Não, Emerson, congratulations. Estava me disturbando. Me estás molestando, déjame manejar. A 400 por hora casi. A concentração mental no oval, a tensão, a adrenalina é mais alta que qualquer corrida de Fórmula 1. Ah, no te creo. Sí, mucho más. Y en esa final, porque además yo te escuché, recuerdo claramente en la entrevista, y tú dices que en la parte final el auto era perfecto. Perfeito, a fundo. A fondo, con la carga de combustible que tenías en ese momento, Estaba perfecto. el setup, la temperatura, los neumáticos, y ya Mansell no te pudo seguir, y Luyendyk tampoco. Nigel é piloto assim espetacular, com uma habilidade natural fantástica. Fantástico. Na curva 3, que tinha uma ondulação, a única curva que tinha uma ondulação, eu andei mais de 200 milhas atrás de Nigel, grudado nele. Ele colocava o carro Indy, derrapava, eu via a mão aparecer, e eu no rádio dizia, "He's going to crash", porque se ele batisse, vai estrellar. me levava junto, não? "He's going to crash." Nada, no. Era um piloto espetacular também, com um talento muito
muy especial. De tus dos victorias, ¿esa es mejor que la primera? Que la primera también fue con mucha adrenalina. ¿Cuál la aprecias más? Eu penso a primeira, que a primeira é uma expressão do or dying, né? Doing or dying. Claro, o vas ou te mueres. Sí. Suerte o muerte. Estava sem tomada na curva 3, por dentro. E o Lancer também me apertou um pouco para não abrir. E eu, na reta, mirava para ele mirava para mim. Eu falava, não vou tirar, ele também pensando, nós dois não tiramos o pé. Sí, podían haber sido los dos, contra la pared. É outro piloto espetacular, o Lancer, de uma família muito tradicional. De familia, claro. Do papai, dos abuelos. 6 victorias entre los dos, padre e hijo, 4 de... La familia Lancer era una familia muy tradicional. Sí, claro, fantástico. Bueno, eso fue muy sabroso, muy dulce. Y al año siguiente la ganabas tranquilamente con una vuelta de ventaja sobre tu inmediato perseguidor, que era tu compañero Paul... Paul Lancer. No, porque el que gana es... El siguiente es Lancer. Ah, es Alonso, perdón, tienes toda la razón, toda la razón. Eu estava uma volta... Estabas una vuelta delante de Alonso Jr., correcto. No primeiro segmento, quando tomei a liderança, entrou um plástico no radiador. Tive que entrar, eu tinha uma parada de boxe a mais que a Lancer. Então fui abrindo para compensar. E quando passei uma volta, e meu chefe de rádio disse, a hora pode entrar, fazer um stop and go, porque eu tinha uma parada a mais que ele. E no stop and go ainda ele não vai te passar, mas tem que estar adelante. Eu pensava... E te cogió el tráfico. Não, eu peguei tráfego, o Lancer me passou. Claro, ele estava uma volta atrás. Ele estava uma volta atrás. Aí eu entrei na 3, na 4, grudado nele, peguei uma turbulência e fui para o muro. Isso te iba a perguntar, foi turbulência? Eu quando vi dije turbulência. E depois de 2 meses, meu chefe de equipe, né, me telefonou e disse, Emerson, I was wrong. Se você estivesse mesmo atrás, eu calculei tudo, daria tempo de você entrar, fazer o splash and go, sair, você ainda ia sair 10 segundos à frente. Não me digas. Querias matarlo. Mas isso acontece. Claro, entonces fue la turbulencia, te coge la turbulencia y se te va. Que estava com uma asa muito pequena, e estava cerca dele, e perdi a asa traseira. Tum. Pim, pared y se acabó. Hubiera sido tu tercera, ¿no? Indianápolis is not forgiven, como se diz. No te perdona. No te perdona. Que lo diga Piquet, ¿no? Nelson Piquet. Sí. Casi se queda... Un movimiento y vai. Wow, qué bárbaro. Bueno, y después llega este 95, ¿no? Y llega Michigan 96. Ese accidente que a mí me paralizó el corazón porque la verdad temí lo peor para ti. Te sacaron en helicóptero, tuviste creo una lesión cervical en la espalda y decides retirarte. ¿Qué pasó el accidente? Y cuenta un poco, porque ahí decides retirarte. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sábado, eu classifiquei, era 500 milhas de Michigan, classifiquei quarto, tinha 49 anos já. Y era el óvalo más peligroso Muy de ondulado. todos, ¿no? Muy rápido. No warm-up, eu ensaiei de largar por fora para passar Paul Tracy, que tinha motor Mercedes como o meu. Paul Tracy estava terceiro ou quarto. Paul Tracy, claro, ese es el nombre que no me acordaba, Paul Tracy. E Jim Vasser e Alex Zanardi estavam com motor Honda, que era na época mais rápido. Então queria entrar na curva, sair da curva 2 na aspiração das duas Hondas, para economizar combustível. Eu tinha calculado tudo perfeito. No larga fui por fora. Quando passei o Paul Tracy pegou turbulência minha e me tocou atrás, no pneu de trás, e foi um choque de 117 Gs. 117. De todas maneiras, uma loucura. Que graças a Deus eu bati por trás, então todos os órgãos foram contra o banco e sobreviver, mas a assistência médica de Michigan, dentro do autódromo, me salvou a vida. Porque um pulmão hemorragia interna e outro colapso. Não tinha ar. E me abriram muito rápido. Estava para sem oxigênio, para morrer. E o médico foi muito rápido. Me salvaram a vida com uma emergência dentro do circuito. Pude respirar.
Y ahí decides, hasta aquí nomás, eso es todo, me retiro. Aí eu decido, mas foi a maior vitória da minha vida, porque a partir daí conheci Cristo. No me digas. Deu uma vida nova para mim. A partir daí eu era uma pessoa de muita fé. E aí Alex Dias Ribeiro, que era um piloto de Fórmula 1, foi em casa Alex Ribeiro. com uma Bíblia, quando estava muito mal na cama, entrou, eu mirei ele com a Bíblia e falei, Alex, tu me vai dar extrema unção, porque eu vou morrer. Aí ele falou, não, agora tu vai conhecer Jesus Cristo. No Jesus te Cristo. creo. Sí, Y desde ese día. Desse dia mudou, cambiou toda a minha vida. Graças a Deus. Fantástico. Bueno, para ir terminando rápidamente, porque entiendo que el tiempo es corto, pero tú trabajaste mucho también por la seguridad. Conocemos mucho a Jackie Stewart trabajando por seguridad, pero también estuviste tú en Mondrift 76, que fue ese accidente terrible. Tú te oponías a la carrera y no corriste. Se sabe que Niki Lauda se bajó en el 76 en Japón, pero tú también te bajaste. Y cuando fuiste campeón del mundo en el 74 falleció Helmut Koenig ese mismo día y tú le dedicaste el campeonato. Cuéntanos un poco, lo que ustedes hacían para mí es increíble, porque hoy correr no es tan grave, no te matas, pero ustedes sabían que quizás se subían pero no regresaban a casa. ¿Cómo lograbas mentalmente superar eso? La pasión, el amor pelo esporte era muy grande y cuando salía de casa tenía que bloquear y llegar en el paddock, en el box, en el weekend, en el fin de semana, estar concentrado en performar el máximo, me divertir porque era mi pasión de mi vida. Y era un risco, mas un risco calculado. Era calculado, ¿estás seguro, sempre, Emerson, que era calculado? Sempre calculado, sim. ¿Se rompía una suspensión en el Lotus? Não, aí não. Aí esse não. Esse era o grande risco que tem, que era de uma fração de segundo de piloto passa a ser um passageiro sem direção. Exactamente. O carro te leva. Tú eras muy cerebral, tú no cometías errores o algún exceso. Cometí pero muchos errores. Sí, pero errores de accidente, me refiero de exceso. Poco accidente. Poco, por eso. Poco. Pero una falla o otro piloto y ahí quedabas, ¿no? Perdimos mucho. Quando eu pensei, normalmente eram 21 pilotos e 3 não estariam no fim do ano. Então a chance era 7-1. 3 cada año, 3 muertos, ¿no? Qué bárbaro. E Jack Stewart e Joe Bonnier pensaram um trabalho com a Grand Prix Drivers Association para melhorar os circuitos mais seguros, o carro muito mais seguro, a estrutura do carro, o equipamento, o capacete, casco, toda a vestimenta, a prova de fogo, que tinha muito fogo naquela época. Sí, claro, mucho fuego. Y hay ese accidente terrible de Roger Williamson en el 73 en Zandvoort, en Holanda. Pero siempre la organización de las competencias estaban como un poco en contra. Lo que pasó en España, en Montjuic, que tenían los rieles de protección sueltos. Era una locura. Perdimos a Niki Lauda recién, uno de tus fuertes rivales. ¿Qué recuerdas de él? Não, Niki Lauda, sempre, desde Fórmula 2, muito amigo, me respeitava muito. Muitas vezes juntos tivemos momentos de muita satisfação nos últimos anos. Quando eu tive o meu filho, que está aqui correndo com 12 anos, ela minha pequena, Niki falou, Emerson, com essa idade você vai ter filhos? Eu falei, Niki, a melhor coisa que Deus me deu de presente. Que te ha passado? E um ano depois ele teve gêmeos. Aí ele dizia, Emerson, por causa de você, diz Rosana, minha mulher também era muito amiga de Niki, não? Eu tenho agora 2 gêmeos. 2 gemelos, claro. Sí, como no. La misma edad de Victoria. ¿Y la Fórmula 1 te dejó, dentro de los pilotos, te dejó algún amigo? Muchos amigos cercanos que frecuentas, que te ves. A Jack Stewart, sempre quando estou na Inglaterra, estou muito com ele. E era muito amigo durante a Fórmula 1 e Fórmula 2 de Ronnie Peterson. Era meu melhor amigo. Oh, sí, Ronnie. Sí. Y era un gran piloto, ¿no? Le faltó un título a Ronnie Peterson, sin duda alguna. Piloto fantástico. Tu
tus más fuertes rivales, esos pilotos que tú dices, a ese no quisiera volver a enfrentar? O sea, ¿cuál era el más duro, el más fuerte? Eu tinha muitos pilotos campeões de gerações diferentes, eu tive muita sorte, mas em pensando Jack Stewart, Niki Lauda, Carlos Reutemann, Jody Scheckter, James Hunt, tantos pilotos muito fortes. Depois Mario Andretti, Michael Andretti, Al Unser pai, Al Unser filho. O sea, realmente hiciste muchas amistades, porque se dice hoy en día que no haces amigos en Fórmula 1. Tú lo hiciste Sou mucho. muito amigo de Mario, de Michael hasta hoje, Wow. de Al Unser Jr., todos. Fantástico. Quando nós vemos, é muita alegria juntos. ¿Tu mejor victoria? Fórmula 1, la mais difícil, o mejor, Grande Prêmio da Argentina 73. Ah, no me digas. Sí, sí, foi. ¿Por qué? Porque estavam os dois tiros adelante. Era Stewart y Sevilla. Era muito rápido na reta, me abriu, chegava no miolo, mas não tinha onde passar. E aí eu tentando em outro lugar, só tinha um lugar que eu imaginei que podia tentar. E na última curva antes do box, eu tive que passar com metade do carro na grama, as duas rodas internas, quase choquei com o Jack, passei e busquei François, faltando 3 voltas, também claro. Metade do carro no mesmo lugar, na grama, quase virei, choquei e ganhei a corrida. Foi mais difícil. Yo recuerdo esa anécdota, ahora que la comentas, sí la recuerdo. Claro, una gran victoria y es entonces la mejor tuya. Aparte de Indianápolis también podríamos decir que está entre tus victorias más importantes. Para terminar, ¿cómo comparas la Fórmula 1 actual con la anterior? Yo siempre digo, porque mucho se habla de que hoy en día ganan los mismos, pero en Fórmula 1 siempre ha habido equipos dominantes. La diferencia es que antes había menos fiabilidad, menos confiabilidad que ahora. ¿Me equivoco o no en eso, Emerson? ¿O había más competencia entre los diferentes equipos? Pero la confiabilidad jugaba mucho. Mas as equipes eram muito mais equilibradas. Então, sim. Quase todo o Grande Prêmio tinha 7, 8 pilotos que podiam ganhar. Agora tem um desequilíbrio maior entre as equipes. Então sempre tem o favorito, a segunda equipe, a terceira, os outros muito baixos. Y eso que este año tenemos un campeonato, bueno, aparte del dominio de Mercedes, pero hemos tenido carreras interesantes. La última fue muy linda, la de Austria también. Y se vienen jóvenes pilotos que empujan duro. Y pues para finalizar, ¿cómo ves a tu hijo? Estás compitiendo acá en el Ecuador, en el Panamericano de karting. A tu edad, 72 años, tienes un chico que está iniciando. ¿Cómo lo vives? Para mim é como uma vida nova muito motivante, muito espetacular. Ele está indo muito bem. É o único erro que gosta de pilotar. E aqui andou, classificou segundo, terminou em segundo, liderou muitas voltas, quase ganhou, perdeu na última volta para segundo, mas está muito bem, porque estou com chicos de 12 a 15, ele só tem 12, então está aprendendo com os chicos maiores. Claro. No cartódromo lindo aqui, está muito feliz. Amanhã vamos ver se ele ganha. El mensaje final para los que quieren llegar algún día a Fórmula 1, que quieren ser pilotos. Mi hijo Felipe está aquí, te está viendo, él sabe ya quién eres. ¿Qué mensaje les puedes dar cuando estás empezando para conseguir ese objetivo de ganar, más allá del talento, más allá de las aptitudes, de la ayuda económica? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se logra ser un piloto ganador? Eu acho que a primeira coisa é ter a paixão, dedicação e esforço para o esporte. Muito trabalho, muita dedicação, que é um esporte fantástico, um esporte difícil. Disciplina. Muita disciplina. Mas é muito gratificante, é um esporte motivante, é um esporte que envolve muita gente, é um trabalho de equipe. Porque aquele piloto está só na hora do Grand Prix, mas antes, desde o desenho do carro, teste, desenvolvimento, é uma equipe muito grande atrás. Então, aprender a trabalhar com a equipe, com os outros é importante. Muchas gracias por esta entrevista. La verdad la he disfrutado muchísimo. Me podría quedar
toda la noche hablando y preguntándote de tus anécdotas. El tiempo nos queda corto, pero te agradezco muchísimo y te deseo la mejor estancia en nuestro país y que triunfen. Gracias. Esto es entonces, amigos, ¿qué más podemos pedirle a Emerson Fittipaldi, que nos acaba de contar a breves rasgos su trayectoria automovilística en Fórmula 1, en Fórmula Indy y todo lo que ganó? Nos podríamos quedar hasta el día siguiente comentando de aquello, pero el tiempo en televisión siempre es muy corto. Hasta la próxima y nuevamente gracias a la hostería por habernos recibido aquí en Rumipamba de las Rosas. Buenas noches a todos.